louvor trazendo seus molhos. A minha versão é um pouco diferente. A gente lê, parece que a gente na mente lê a versão antiga, né? Esse salmo fala sobre restauração. Aqui o povo de Israel, ele estava cativo, estava voltando para Sião. E uma parte ainda permanecia lá. Então eu separei aqui 3 partes desse salmo. E o primeiro fala sobre a graça exibida no livramento do Senhor. Aqui o primeiro versículo diz: quando o Senhor trouxe novamente restauração a Sião, nos sentimos como num sonho. Todos nós temos motivos de nos regozijar no Senhor, de agradecer por livramentos, de agradecer por bênçãos, de sempre entoarmos cânticos de louvor a Deus. E isso faz com que a gente tenha a esperança. Por isso que a Bíblia fala: trazei à memória o que me traz esperança. O que é o basilar na nossa fé é a esperança. O crente sem esperança é um crente que morre, é um crente que para no meio do caminho. A esperança é a nossa âncora. O que a gente vê? A gente espera no Senhor. Por isso que a gente descansa. Descansar não é ficar simplesmente esperando sem fazer nada, mas não, é você esperar com confiança que Deus vai fazer. Então, apesar de você bater a porta não se abrir, você não vai parar, você vai ter esperança que aquela porta vai abrir. E se não for aquela porta, Deus vai abrir outra porta. Mas vai se abrir uma porta, no nome de Jesus. E nesse momento aqui, o versículo 2 fala: então nos encheu de riso a boca e a nossa língua de alegres expressões de louvor. Até nas outras nações se comentava: o Senhor fez maravilhas por esse povo. A bênção do Senhor, a restauração do Senhor traz alegria, e com a alegria traz também o testemunho. Através das nossas vidas, as pessoas veem a glória de Deus. Então, por isso que o crente é um testemunho vivo do que Deus pode fazer, que Deus restaura, que Deus liberta, que Deus transforma, de que Deus dá nova vida. É por isso que a nossa vida tem que ser pautada na palavra. O crente não pode se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, porque a nossa vida é um testemunho. E através da nossa vida, às vezes a gente acha: Senhor, não está acontecendo nada de tão extraordinário, mas só da sua vida, de você ter paz. O que é a paz? Qual é a paz que nós temos? Não é a paz que excede todo entendimento? Não é a paz de você estar no meio de um mundo tão tribulado, com pandemia, com morte, com choro, com dor, e você está aqui calmo, sereno, crendo que Deus vai prover, que Deus vai restaurar, que Deus vai transformar. Essa é a paz. E é essa paz que o mundo não entende. Por que excede o entendimento? Porque só Deus pode fazer. Por isso que o cristão vive o quê? Uma vida espiritual. É essa espiritualidade que a gente tem que ter todos os dias. Essa é a nossa âncora, a nossa esperança de que o Senhor é por nós. E como que o povo estava? O povo estava desinstalado, ele estava o quê? Despejado, voltou sem a sua casa. Eles estavam apáticos, com desânimo. Aquela apatia é como um desânimo crônico, quando você aceita o caos. Quando você está ali tão letárgico, né, na vida, que você não consegue reagir. E isso muitas vezes faz você parar. Eu me lembro, pastor, quando eu cheguei aqui no Espírito Santo, tem 4 anos que a gente veio para cá. Então, a minha, não falo personalidade, mas a minha identidade foi meio que desconstruída. Sabe, perdi a minha casa, perdi lá os meus laços familiares, perdi todo o meu senso, assim, de moradia. Sabe quando você olha o horizonte e você não enxerga nada que você conhece? Então, parece que você está em outro lugar. Deus me tirou o chão praticamente. E ali eu fiquei 1 ano assim, apática. Sabe, quando você não consegue reagir, você não consegue fazer nada e você perde aquele ano inteirinho. Então, na nossa vida, o inimigo, ele se aproveita das situações que acontecem. O que a Bíblia fala? Tem de bom ânimo que eu venci o mundo. A gente vai ter aflições, mas Jesus promete que vai estar conosco em todas elas. Mas a gente não pode ter apatia. Se você ficar naquele caos, aceitando tudo, aquela melancolia, não parece aquele, eu até anotei aqui, olha, coral do gemido, orquestra do lamento. Sabe, quando fica um puxa o outro, ai, tá ruim, ai, eu também tô, ai, não, eu tô pior. Então fica aquele lamento prolongado que você não consegue sair do lugar.
E isso o povo estava vivendo. Eles estavam numa crise de nostalgia. Só conseguiam enxergar a glória do passado. Não conseguiam ver a frente. Quantos de nós ficam presos no passado? Presos com uma mágoa, presos com uma dor, presos com uma falta de perdão. Essa prisão que o inimigo nos impõe, nós temos que ter força de romper. É somente com a ajuda do Espírito Santo que a gente consegue viver e transpor esses obstáculos. Mas se você não colocar, não decidir, não se posicionar de uma maneira que você transponha isso e decida viver. Não, eu quero viver o novo de Deus na minha vida. Eu quero viver algo novo. O que eu posso fazer? Leia a Bíblia, ora mais, jejua mais, busque mais. Porque é Deus que faz, é só Ele que liberta. E a Bíblia fala que a gente está lendo que a libertação do Senhor traz alegria. Por isso que nós somos alegres. Mesmo que as circunstâncias dizem que não. Como o Sunamita falou, tá tudo bem? Tá tudo bem. Às vezes pensam que nós somos o quê? Parece que o cristão vive numa negação. Uma negação de que está tudo ruim, mas ele está falando que está tudo bem. Não, é a sua esperança. Mas ela tem que ser real. Não é só da boca para fora, é você realmente entronizar que vai ficar tudo bem e romper. Quando você consegue romper essas amarras, consegue romper tudo isso que te prende, de enxergar algo. Às vezes as portas novas têm muitas o quê? Trancas, tem muitas ferrolhos, não tem? Tem muitas chaves. Só que todas as portas que são tão trancadas assim é porque tem um tesouro. Então, se a gente conseguir enxergar que por mais que tenham vários obstáculos a serem transpostos, que se você conseguir chegar, enxergar, você vai ver que tem um tesouro e que é seu e você vai pegar em nome de Jesus. Como diz lá em Lucas 5, na pesca maravilhosa, o que Jesus falou? Jesus chamou Pedro e falou como? Pedro, volta lá no mar mais alto, né? Entrou, profundidade com Deus, quando você mergulha. E Pedro foi por obediência. E ali ele pescou o quê? Algo que ele nunca tinha visto. Uma pesca tão grande que até os outros que estavam ao redor tiveram que ajudar. E às vezes a gente olha e fala assim, nossa, isso é para mim? É muito grande, não é para mim não. É para você, irmão. Pega, toma posse. É algo grande, tão grande é para você. Não se rotule, não se subestime, não entre naquele pensamento que o inimigo quer colocar, de que você não pode, que você não consegue, que não é para você, não é para você. Só que ali Pedro e os outros discípulos viram o quê? O mestre. Foi algo tão maravilhoso. Foi algo tão grande que eles deixaram lá na praia a maior pesca da vida deles e seguiram o mais importante. É isso que tem que estar centrado no nosso coração. O que é mais importante para a gente? Seguir a Cristo, ou ficar preso em bens, ficar preso em bênçãos, ficar preso nas coisas desse mundo. Olhe para o alvo, que é Jesus, que as bênçãos vão te seguir. As bênçãos, elas seguem os que amam a Deus. E Ele cuida de nós com um zelo tão grande. Não tenho por que ter ansiedade. Não tenho por que não viver o hoje, preocupado com o amanhã e preso no passado. Viva o hoje, viva o melhor. Viva livre, olhando para Cristo. Na segunda parte fala o quê? Fala sobre a oração. Qual foi? Versículo 4. Eles oraram assim: Senhor, traze os nossos cativos de volta, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto do Neguebe. O que fala esse versículo sobre a oração? Você ter um passado de bênção, de vitória, não garante que você vai ter bênção hoje. Não garante que você vai ter bênção amanhã. A sua oração tem que ser constante. Temos que ter uma vida de intimidade, constância com o Senhor. Se a gente para no meio do caminho, eu já ouvi muito que fala assim, você volta para o final da fila. Isso é de crente antigo, né? Olha, não fica não, fulano voltou para o final da fila. Mas o que significa isso? Que você volta para o final da fila da bênção? Não, mas que você se perde no meio do caminho. E quando você se perde no meio do caminho, você perde tempo.
Quando você perde tempo, você atrasa muitas coisas de Deus na sua vida. E às vezes por sua culpa, por nossa culpa. A gente mesmo se sabota certas vezes, a gente não acredita na gente. O que Paulo, ele faz numa oração, assim falando: Senhor, eu quero que os meus irmãos enxerguem a bênção, que tire dos olhos deles a trava dos olhos. O que é isso? A gente às vezes não enxerga o que Deus quer fazer através da nossa vida, o que Deus quer fazer através de nós, fluir rios de águas vivas, que a gente seja uma bênção, que a gente seja agente transformador da onde a gente está. Mas para isso acontecer, você tem que ter um objetivo, um posicionamento. Qual é o posicionamento diante de Deus? Quando Deus chama alguém, na Bíblia está falando, quando ele fala como? Levanta-te. Né? Quando ele falou com Isaías, levanta-te. Quando falou, eu me perdi aqui, pastor, esqueci mais um exemplo. Falando, Deus fala o quê? Levanta-te. O que é esse levanta-te? Com Jeremias, falou como? Levanta-te, põe-te de pé e desce a casa do olheiro. Naquele levanta-te, como que é? É o pronto. Né? Eu me lembro, eu servi o exército 8 anos como temporário. Então, o que você tinha que se apresentar para o comandante? Você se colocava de pé, pronto. Você fala aqui, não, a minha posição, meu posicionamento é para servir. Estou aqui, estou pronta para trabalhar, estou pronta para cumprir a missão. O que é o nosso posicionamento diante de Deus? Senhor, estou aqui, estou pronta para cumprir a minha missão, meu chamado. E depois você desce o que? Na oração. Porque é Deus que faz, não somos nós. Mas o nosso posicionamento diante de Deus é algo muito importante. E o que é o posicionamento? É uma escolha. Você escolhe, Senhor, eu quero ou eu não quero. Não tem aquilo de ficar no meio, no cima do muro. Porque no cima do muro você não quer. Você tem que, eu quero, eu estou aqui. Faz de mim o teu querer. Faz de mim a tua vontade. E na oração, na constância diante de Deus, você consegue fazer proezas. E a servidão hoje, o que te prende, o que te amarra, não é motivo de desânimo, é motivo de clamor. Como exemplo aqui, nós temos que clamar. Se existem situações que nos prendem, nos paralisam, nós temos que clamar. Clamar cada vez mais. E a terceira parte, para a gente já caminhar para o final, fala sobre a semeadura. O versículo 5 fala assim: os que em lágrimas semeiam, em júbilo ceifarão. Aquele que parte chorando enquanto lança semente, retornará entoando cânticos de louvor, trazendo os seus molhos. O que é a semeadura? Quando a gente fala, eu quero viver algo novo, eu quero viver o novo de Deus na minha vida. Quando você está ali esperando colher algo de Deus. Colher uma planta, colher uma árvore, quando você vê algo já pronto. Você teve antes da semeadura. E a semente, quando você planta as mesmas sementes, você tem as mesmas árvores. Você tem os mesmos frutos. Quando você traça algo, e no início do ano é algo muito... A gente tem muito isso, né? Quando a gente chega a janeiro, a gente traça planos, a gente traça estratégias, a gente traça rumos para a nossa vida. Só que a gente tem que prestar atenção nas sementes. Então, que a gente possa pedir ao Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, me ensina qual semente eu vou plantar. E não é só a semente de questão moral, não. De você tratar os outros melhor. Isso daí é inerente ao crente. É semente o quê? Do que você quer. Do que você quer alcançar. Quais são as suas metas? Quando alguém quer se formar, ele não estuda? Estuda para passar numa faculdade, estuda aquele tempo de faculdade, e ele se forma, e ali ele ainda tem que continuar estudando para exercer a profissão. Isso é traçar uma meta. E se ele antes não traçou, não plantou a semente do estudo, ele vai conseguir colher algo? Ele vai conseguir colher uma formatura? Ele vai conseguir colher um diploma? Não. Isso é escolher as sementes certas. E quando a gente escolhe com sabedoria e com ousadia, às vezes a gente mesmo se amarra. Então nós temos que pedir o quê? Ousadia. Senhor, dá-me ousadia, dá-me visão de futuro, para que eu possa colher algo novo realmente, para que eu possa colher o que o Senhor tem da minha vida.
Isso a gente tem que ter ousadia e coragem, ser forte e corajoso. Se a gente não tiver coragem na obra de Deus, eu não estaria aqui. Eu por muitos anos fugi disso, de estar aqui ministrando. Mas Deus me tirou lá do Rio de Janeiro, tirou o meu chão e falou, não, você vai ter que pregar. E eu falava, não, Senhor, mas deixa eu aqui como missionária, só ficando aqui na rua, só fazendo evangelismo pessoal, né, ensinando, você visitando. Não, eu quero você pregando. E ali eu recebi aquilo e falei, Senhor, então eu preciso de coragem. Me dá coragem para eu realmente exercer o ministério que o Senhor tem na minha vida. E a gente se sabota, a gente não acredita na gente, a gente se prende, a gente tem vergonha, a gente não vai, não rompe. E Deus te aperta de uma maneira para que você rompa. Então não espere esse aperto de Deus, que é um aperto que dói. Então vá antes. Se Deus já te falou, se você já sabe o que Ele quer em cada uma das suas vidas, já sabe o seu ministério, já sabe como é, já sabe o que é que tem que fazer, faça, irmão. Não espere Deus te apertar, não espere Deus te espremer para que você rompa. Tenha coragem que em 2022, cada um de nós, cada um dos irmãos, escolha a semente certa, peça para Deus a direção, para que viva esse algo novo, para que viva realmente o novo que Deus tem para fazer nas nossas vidas. A semeadura, ela é o quê? Dinâmica. A gente sai, a gente anda, a gente chora. Todos os dias, não é assim? A gente sai, a gente anda, a gente chora. Vence um leão por dia. A vida é assim. Só que nós temos o quê? O braço forte do Senhor. Então essa é a esperança do crente. É a nossa âncora, a nossa esperança de que Deus está conosco, de que Deus é por nós. E por isso que a gente consegue, na nossa fraqueza, ser forte. Porque não depende de nós, é Deus que faz, é Ele que dá força, é Ele que dá palavras, é Ele que faz as pontes que a gente precisa. É somente vem do Senhor, é algo sobrenatural. É algo que você não explica. É algo que você, se você se predispuser a viver realmente o algo novo que Deus tem, você vai viver o que? O sobrenatural. E é isso que Deus tem para cada um de nós. Não é algo pequeno, é algo grande e é especial e específico. Não fique se comparando. Ah, fulano canta bem, fulano prega bem. Não, de repente o seu ministério não tem nada a ver com pregar, com cantar. É de repente um acolhimento. Uma pessoa que recebe alguém bem, que dá aquele abraço que você, nossa, eu transferi a minha carga para aquela pessoa só naquele abraço. Isso é um ministério. Queira o que Deus tem para você. Seja você. E assim você vai ver o sobrenatural de Deus na sua vida. Se coloque de pé nesse momento. Vamos fazer uma oração. Que Deus possa esse ano fazer esse novo de Deus nas nossas vidas, que a gente possa ter ousadia e coragem, força para prosseguir. E não esperar o quê? O aperto. Não espere o aperto, se posicione no que Deus tem realmente, não dê desculpas. Fala assim, ah, Senhor, eu faço isso aqui. Não, Deus quer que você faça 100% o que Ele quer. Então, se você não se colocar ali à frente, Senhor, eu não posso, eu não tenho capacidade, eu me sinto pequeno, eu tenho vergonha, mas fala, não, Senhor, eu quero, eu estou aqui, eu estou disposta a pagar esse preço da exposição. Às vezes a exposição é algo que você se sente assim, poxa, está todo mundo olhando para mim. Se eu errar, se eu esquecer um versículo, se eu fizer alguma coisa errada, o que acontece? Eu estou aqui sozinha. Mas Deus capacita. E assim é em todas as áreas da nossa vida. Seja no emprego. Às vezes tem gente que acha que um emprego, uma porta grande, não é para ela. Mas não é para você sim. Se a porta se abriu lá dentro, Ele vai te capacitar. Busca capacitação na educação. Estude, se profissionalize, porque Deus faz. Senhor Deus e Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus Santo,
Estamos aqui, Senhor, na Tua casa. Estamos aqui, Senhor Jesus, à disposição, com o coração aberto, Senhor, para esse algo novo que o Senhor tem para fazer na nossa vida. E eu peço a Ti, ó Pai, que toda amarra, todo cadeado, toda corrente, que prenda, Senhor, algum dos meus irmãos, que sejam desfeitos hoje, no poder e na autoridade que é no nome de Jesus. Senhor, abra os olhos, que cada um aqui veja, Senhor, o potencial e a capacidade que eles têm em Ti. São capazes, Senhor, para explodir o inferno, para serem cada um aqui testemunha viva do Teu poder, da Tua autoridade, do Teu novo, do Teu poder, ó Pai. Ó Pai, em nome de Jesus, faz algo sobrenatural. Eu te entrego, Senhor, as nossas vidas. Te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém.